Após elaborar a sua tese com relação ao tema, agora você precisa selecionar quais são as ideias mais fortes e coerentes que sustentem essa tese no seu texto. É disso que nós vamos falar na aula de hoje. Olá pessoal, dando sequência então às nossas videoaulas de redação para o concurso público do Banco do Brasil. Hoje nós vamos falar sobre a seleção de ideias e sobre a organização dessas ideias com relação a um texto. Na aula passada a gente falou sobre tese e agora aqui a gente vai falar sobre a seleção das melhores ideias que sustentam a nossa tese. Vamos partir da mesma ideia que foi na aula passada, do mesmo tema que foi da aula passada, já para seguir uma linha de raciocínio. O tema da aula passada foi alcoolismo na juventude. Desse tema aí a gente discutiu algumas coisinhas e chegou a algumas teses. Tá? Você, a partir então do alcoolismo na juventude, você vai aplicar técnicas de ideias, que foi também uma aula anterior, e vai chegar a um universo de ideias. Você aplica lá o brainstorm, você aplica lá as perguntas estímulo, você aplica lá a causa, efeito e solução, e você vai chegar a um número considerável de ideias com relação a esse tema. Eu apliquei aqui rapidinho para preparar essa aula, cheguei a um universo de ideias, eu coloquei algumas aqui. Foi um pouquinho mais que 15, mas eu coloquei 15 aqui que já dá para a gente ter uma visão geral. Então, com relação ao tema alcoolismo na juventude, eu coloquei aí essas ideias que, por exemplo, alegria associada à bebida. Na cultura brasileira, a gente tem tudo associado à bebida, né? Tipo, a Natal está associado lá a vinho, carnaval, futebol na televisão, cerveja, praia, caipirinha, bebidas, balada, bebida. Então, existe uma associação na sociedade de bebida e alegria. Outra coisa também é que, de repente, a causa de o jovem entrar na bebida é uma família desestruturada, uma causa mais psicológica. Pode ser uma outra ideia que eu coloquei. Não desenvolvi ainda, que é só ideias para estimular, né? Outra é o fácil acesso à bebida. O jovem tem fácil acesso a essa bebida, né? Outra ideia que eu coloquei é que a bebida é uma entrada para outras drogas. Pode ser, vamos desenvolver, vamos ver se vale a pena. Outra é que a bebida na juventude, na adolescência, prejudica o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento fisiológico. É uma outra ideia que de repente eu posso desenvolver. Outra ideia é a lei que proíbe a venda não é cumprida, né? Existe uma lei que proíbe a venda de bebida para menores de 18 anos, mas a gente vê menores de 18 anos bebendo. Então essa lei, peraí, existe algum problema. Pode ser uma outra ideia. Uma outra ideia que complementa a de cima é pouca fiscalização. De repente a lei não é cumprida porque não existe uma fiscalização mais intensa, né? Outra ideia, a bebida na juventude causa um problema de saúde pública, é um problema social, é um problema de saúde pública. Pode ser que a gente desenvolva aí alguma coisa. Outra é a publicidade persuasiva que provoca aí o alcoolismo na juventude. Outra já seria mais no lado das soluções, lá na técnica de soluções. Campanhas em escolas poderiam ajudar a prevenir se houvesse uma campanha mais massificada e mais intensa ou mais direcionada nas escolas para prevenir aí que o jovem entre, né? Propagandas de conscientização nos meios de comunicação, em todos os lugares. Sabe aquelas propagandas mais agressivas que mostram o efeito colateral da droga, o que a droga causa na vida da pessoa, de repente pode ajudar, né? Já também na linha das soluções, o item 12, venda em casas especializadas, tipo, parar de vender em qualquer lugar bebida alcoólica e passar a vender só em casas especializadas, porque aí você diminui o número de lugares que está vendendo e você tem uma fiscalização mais facilitada. E você
coíbe aí a venda para menores. O item 13, causa prejuízo aos que estão ao redor. Um jovem que vai desenvolvendo o alcoolismo, causa um prejuízo na família, nos amigos, na namorada, e muitas pessoas ao redor sofrem. É outra ideia que de repente eu posso desenvolver na minha redação também. Outra, lógica do lucro. Por que o comerciante vende? Por que as empresas de TV... Por que as empresas de bebidas querem vender tanto, fazem tanta publicidade e não fazem nenhuma publicidade querendo conscientizar o jovem? Eles só fazem publicidade para vender, mas não tem essa responsabilidade social. Por que o dono do bar vende para um jovem a bebida? Por que no mercado o jovem compra a bebida? Porque o comércio, essa lógica capitalista, é a lógica do lucro. Eles não estão preocupados com a saúde do jovem, eles não estão preocupados com a vida do jovem, eles estão preocupados com o lucro. Essa foi uma outra ideia que eu coloquei. A lógica do lucro é que permite que esse problema aconteça, né? Tá acima de uma lógica ética, né? Outra ideia que veio aí é o jovem entra na bebida por uma questão de sentimento de pertencimento ao grupo, né? Pertencimento ao grupo que ele tá ali, ele vê os amigos bebendo, ele vê os outros bebendo, quer beber também. Maria vai com as outras, essa ideia. De repente pode ser uma ideia que eu trabalho. Então eu coloquei 15 aí, mas na verdade deu mais, aqui não cabia tudo na tela aqui. Eu falei, isso aqui é só para dar um exemplo, tá? Mas percebe que dessas 15 ideias, tem ideias de todos os tipos. Tem ideias de todos os tipos. Isso aqui foi aplicando técnicas de ideias e o que foi vindo na cabeça com relação a esse tema específico e suportado também pelo tema global, eu fui colocando isso no papel. Legal. Agora eu tenho que elaborar uma tese, lembra? Eu tenho que perguntar qual é a minha opinião sobre o tema. Qual é a minha opinião aí? O que eu quero trabalhar? O que eu quero desenvolver sobre o tema alcoolismo na juventude? Bom, da outra vez eu tinha falado da publicidade, né? Uma tese, a publicidade é a culpada dos jovens entrar no alcoolismo. Hoje vamos elaborar outra tese, né? Na minha opinião, a culpa do jovem entrar no alcoolismo é a venda facilitada. Ele tem fácil acesso. Então minha tese seria isso aí. Jovens conseguem comprar bebidas facilmente. Na minha opinião, o jovem consegue comprar bebida. Então por isso que ele entra no mundo do alcoolismo cada vez mais cedo. Tá? Ótimo, essa é a minha tese. Agora é a partir dessa tese que eu tenho que buscar quais são as ideias que vão sustentar essa tese ao longo do meu texto. É isso que eu tenho que fazer. Desse universo de 15 ideias, eu tenho que selecionar aquelas que estão coerentes com a minha tese, né? O lance do jovem ter facilidade ao acesso. Então, quando eu falo assim, alegria associada à bebida, não sei. Família desestruturada? Também não. Fácil acesso é uma, né? Fácil acesso é uma ideia, né? Entrada para outras drogas? Não. Prejudica o desenvolvimento? Também não. Lei que proíbe? Sim. Eu tenho uma lei que proíbe venda de bebidas. Só que essa lei não é cumprida, por isso que o jovem bebe. Pouca fiscalização? Sim. Pouca fiscalização. O jovem tem fácil acesso porque não tem muita fiscalização. Problema de saúde pública? Talvez não. Publicidade persuasiva? Talvez não. Campanhas escolares? Talvez também não. Propagandas de conscientização já seria uma solução, mas não está muito coerente, né? Propaganda de conscientização e o lance de comprar? Talvez. Venda em casas especializadas já seria uma forma de dificultar o fácil acesso que o jovem tem hoje, né? Causa prejuízo aos que estão ao redor? Não está querendo dizer nada sobre a facilidade de comprar. A palavra-chave aqui da minha tese é comprar, né? O jovem consegue comprar as bebidas facilmente. Então eu tenho que buscar ideias que vão coerente com essa tese.
causa prejuízo ao redor, não. Lógica do lucro, lógica do lucro, capitalismo, comprar, tem tudo a ver, né? Pertencimento de grupo, tal, talvez eu possa usar o pertencimento de grupo de uma forma mais introdutória no meu texto. De repente seja legal, né? Só para dar uma introduzida no meu texto, para dar um floreio no meu texto. Mas eu consigo aí, com essas 1, 2, 3, 4, 5. Essas são as 5 ideias principais. Das 15, tá vendo? Eu selecionei 5 e selecionei uma sexta aqui que eu achei interessante, de repente, para dar uma introduzida. Então, é isso que você faz. Você tem um universo de ideias. Agora você seleciona aquelas ideias que vão sustentar a sua tese. Olha que maravilha. Então, fizemos aí a nossa seleção. Depois das ideias selecionadas, então eu coloquei todas aqui agora organizadinhas, a gente tem que pensar de que maneira que eu vou organizar essas ideias no texto. Porque é legal, eu selecionei as ideias dentro de um balaio ali, dentro de uma bagunça, né? Agora, para o meu texto ficar bonito, ficar bem estruturado, eu tenho que pensar como que vai ser o começo, o meio e o fim. Qual ideia vem primeiro, qual ideia vem depois e qual ideia finaliza dentro desse universo de 6 ideias que eu selecionei. Tá? Isso é o que a gente chama de memento. Memento é elaborar um roteirinho de começo, meio e fim, por onde eu começo, por onde eu termino, de uma maneira a ligar as ideias de forma lógica. Ok? Então, como é que a gente vai fazer isso? Tá. Para organizar essas ideias, então a gente pensa assim: qual dessas ideias aqui eu posso começar? Fácil acesso, lei que proíbe, pouca fiscalização, venda em casas especializadas, lógica do lucro ou pertencimento de grupo? Lembra que eu selecionei pertencimento de grupo já para dar uma introduzida, então já foi meio que pensado isso. Então eu vou colocar o pertencimento de grupo como a primeira ideia aqui, né? Ó, como a ideia 1, a ideia que vai introduzir, né? Então, pertencimento como sendo a nossa ideia introdutória. Depois eu vou falar do quê? Já vou direto para a minha tese, né? De que o jovem ele tem fácil acesso. Essa aqui, então, seria a nossa segunda ideia. Depois a minha terceira ideia, qual dessas aqui, dessas 4, eu poderia selecionar como minha terceira ideia, que vem depois, assim, depois que eu expliquei que o jovem tem um fácil acesso, falei, o jovem tem fácil acesso a comprar essas bebidas. De repente, falar que ele tem fácil acesso porque os estabelecimentos, existem estabelecimentos que vendem e que se preocupam só com o lucro, não estão preocupados com a questão do social, o problema social que é causado. Então, percebe que existe uma lógica entre fácil acesso e os estabelecimentos? Então, eu posso colocar essa aqui como sendo a terceira. Depois que eu falei da lógica do lucro, qual dessas outras aqui eu posso utilizar? De repente eu posso vir agora explicando então por que outro motivo também, que seria a lei, como esses estabelecimentos estão preocupados só com o lucro, eles não respeitam a lei que proíbe a venda, né? Então, percebe que depois que eu falei que os estabelecimentos estão querendo, eles vendem porque eles querem lucrar, eles querem ganhar dinheiro, eles querem vender mais e não estão preocupados com a saúde pública, não estão preocupados com a saúde do jovem, não têm essa responsabilidade social, então eles desrespeitam a lei, que existe uma lei que proíbe. E depois que eu falei dessa lei, eu posso falar que essa lei, o problema dessa lei não funcionar é que existe pouca fiscalização. Então, a pouca fiscalização é a nossa ideia 5 aqui, né? E por fim, como uma forma de solução, ou como já pensando numa possível solução, eu falo que a venda desses produtos tem que ser em casas especializadas.
Ótimo, eu já tenho agora a ordem com que eu vou desenvolver essas ideias, já pensando em começo, meio e fim, né? Já organizando e ligando essas ideias de forma lógica, de forma a dar um sentido completo ao meu texto. Percebe que eu falo primeiro que o jovem ele tem um sentimento de pertencimento ao grupo, e esse sentimento de pertencimento ao grupo faz com que ele vá buscar a bebida, ele tenha o interesse em buscar a bebida. Quando ele vai buscar essa bebida, ele consegue ela facilmente, tem facilidade para encontrar essa bebida, existe muita oferta. Essa oferta, ela se completa, o vendedor ele vende a bebida para o jovem porque ele não está preocupado com os problemas sociais, com os problemas de saúde, ele está preocupado só em lucrar, em ganhar dinheiro. Ele desrespeita a lei, que existe uma lei, que é uma lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Se fechou um ciclo aí. Essa lei não é cumprida também. Primeiro, porque o vendedor não quer cumpri-la porque o que interessa para ele é o lucro. Segundo, porque não existe uma fiscalização completa, uma fiscalização que reprime esse tipo de ação, uma fiscalização que consegue dar conta, porque existem muitos estabelecimentos vendendo. Muito estabelecimento está vendendo. Como é que vai ter? Não tem fiscalização suficiente. E aí, por fim, meio que para fechar o texto, o desenvolvimento do texto, eu já sugiro que, se essas bebidas fossem vendidas em casa, pelo menos as bebidas mais fortes, fossem vendidas em casas especializadas, né? Como tabacarias, eu também acho que cigarro deveria ser vendido em casas especializadas, bebida também. Você diminui o número de estabelecimentos que vendem, só aquele tipo de estabelecimento pode vender, e aí você facilita a fiscalização e, teoricamente, coíbe a venda para menores. Percebeu, então, que houve uma lógica aí? Houve uma lógica de organização das ideias. Essa lógica de organização das ideias a gente chama de memento, tá? E é isso que você tem que fazer no seu texto. Percebeu que agora fica mais fácil. Agora é só usar técnicas de argumentação e trabalhar cada um desses 6 tópicos de maneira que o texto fique mais bonito e mais rico. Lembrando que nós só estamos falando aqui do desenvolvimento. Lembra da estrutura do texto, que era introdução, desenvolvimento e conclusão? Nós não estamos falando de introdução, nós não estamos falando de conclusão. Introdução e conclusão serão aulas futuras. Nós estamos falando só do miolo do nosso texto, que é o desenvolvimento, que é a hora que eu vou colocar as ideias para sustentar a minha tese. Tudo bem? Essas aqui foram as 6 que eu pensei, tá? Na próxima aula, nós vamos falar sobre técnicas de argumentação. É agora que a gente pega cada um desses tópicos de ideias que nós organizamos e vamos articulá-las, escrevê-las de forma que elas convençam, ok? Que elas soem bem, que elas convençam o leitor. Então, nós vamos usar técnicas de argumentação. Se vocês quiserem acompanhar as próximas postagens dos próximos vídeos, convido vocês a clicar aí no linkzinho do YouTube e assinar o nosso canal. Procura aí o linkzinho chamado inscrever-se. Se gostou do nosso vídeo, dá um joinha aí para ajudar a gente a divulgar. Se tiver alguma dúvida, coloca no comentário. O mais rápido possível vamos responder. E se você quiser baixar e-books, videoaulas de outras matérias que caem nesse concurso, listas de exercício, as propostas de redação que vêm sendo apresentadas nas aulas, você pode acessar o www.agoraprendo.com. Ok? Vejo vocês na próxima aula. Um forte abraço.